Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o pastor Augusto Medeiros. Eu quero exaltar e engrandecer o nome do Senhor por também fazer parte dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu quero lhe convidar a assistir a nossa mensagem e a ser nosso amigo na rede social. Augusto Medeiros Gideões. Deus abençoe você. Vamos à palavra do Senhor então. Pastor Cizinho, que Deus te abençoe. Há muitos anos, não é? Deus abençoe. As primeiras vezes que... Quer dizer, eu não lembro se era as primeiras vezes, mas nos tempos mais antigos, eu é que fazia um som aqui. O meu som era ruim, mas era o menos ruim do que os outros. A gente dava glória a Deus no microfone e saía aleluia nas caixas, meus irmãos. É uma bênção. Muito bem, vamos à palavra do Senhor. Eu gostaria de ler 3 textos nesta tarde. Sei que é um congresso de homens de Deus de todo o Brasil. Homens e mulheres de Deus que vêm aqui para buscar de Deus o maná que vem do céu. Existem 2 coisas que o cristão tem que entender. Uma é o maná, não depende do manuseio do homem. Quando não há como o homem trazer o pão já é do homem. Então Deus manda o maná. Por exemplo, estava no deserto, não tinha como plantar, como colher, como cevar o trigo. Não tinha moinho para moer o trigo, para fazer a farinha e da farinha fazer o pão. Onde não tem pão, Deus manda o maná. Agora, onde não há necessidade de maná, e é o caso aqui, Deus manda o pão. Mas pão pode ser fabricado pelo homem, mas se não puser no Espírito Santo, a coisa não fica boa, fica angu. Que Deus ajude-nos nesta tarde. Eu sei que eu estou falando a homens e mulheres de Deus, e eu gostaria que vocês entendessem que eu, através dos anos, acabei me prejudicando no sentido da beleza estética humana do sermão, para que Deus me usasse como profeta do Senhor. Eu espero que nesta tarde, queridos, eu possa ser um profeta de Deus na tua vida, na vida de cada irmão, de cada irmã que veio do Brasil, que não mediu esforços para estar aqui, porque se sabe que aqui Deus estará falando contigo. E Deus usa quem Ele quiser, meus irmãos. Quando alguém disse, não é muita pretensão tua, um fit japonês achar que pode ser usado por Deus? Eu falei, ué, Deus quando quer usar, usa até uma mula, eu não cheguei a tanto. Se Deus pode usar uma mula, pode usar até um tijolo, sabia disso? Se nós nos calarmos, Deus usa até as pedras, suscitarão pedras. Se Deus pode usar tijolo, se Deus pode usar mula, se Deus pode usar até urubu para mandar comida na boca do profeta, não pode nos usar? Que a glória do Senhor nos unja, e que nesta tarde haja maná do céu, haja o pão dos céus. E Jesus disse, a primeiro sermão dele, em João 6, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, está fora. Não é digno de mim. Maravilha. É presente para mim? Oh, Jesus, isso aqui vai ficar no lugar. Vou botar num quadro, você deixa? Ei, Bernardino. Cantor maravilhoso. Pastor, obrigado, pastor Cizinho. Vou ficar muito honrado com isso, viu? Bem, meus irmãos, Deus está aqui nesta tarde. Vamos abrir as Bíblias. Eu vou ler 3 textos. 2
conhecidíssimo dos irmãos. Mas esse é o mal. A pessoa acha que é conhecido e Deus já não fala mais porque já está esgotado o assunto. A Bíblia não se esgota, meus irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. Então vou ler 2 do Novo Testamento, conhecidíssimos, e um talvez não tão conhecido assim, mas só para segurar a atenção dos irmãos. Vamos à palavra do Senhor. Um dia, pode sentar, meus irmãos. Eu sou meio malucão, vocês vão... sou evangelista. Pode sentar. A glória do Senhor está aqui. Olha, a minha namorada está aqui. 40 e... Fica em pé, Ingrid. Olha que moça mais linda. 40 e quantos anos? 40... Coitada. 42 anos. Agora ela está pedindo óculos para mim. Falei, vou dar não. Depois ela me enxerga direito, vai querer me largar depois de 42 anos. Então, eu sempre trago ela para os feião que estão aí. Em psicologia, isso chama-se poder da possibilidade. A pessoa pensa assim, puxa, se até o Takayama pode, eu também posso, entender? Então, que Deus abençoe a garotada, hein? Que está aí, eu estou vendo eu estava vendo o pastor Cizino, essa nova safra, a gente vê os jovens, né? Pregadores, a gente sabe quando é cantor, quando o cabelo fica arrepiado, assim, que nem, sabe, passou o gel. Agora a gente sabe quando é cantor, quando o sapato dele é todo... como é que se chama? Escalafobético, as gravatas assim, todas especiais. Que coisa linda, né? Que Deus abençoe essa safra de profetas. Eu já estou indo. Eu não sei se vai dar tempo. Se der o tempo ainda, o prédio vai ser o mesmo, mas as pessoas que vão estar aqui serão outras. Aleluia! Vamos à palavra do Senhor. Olha, uma é uma das mais conhecidas, mas vamos ler. Marcos 16, 15. Vamos ler desde o verso 15 em diante. Marcos 16, 15 em diante. E olha, não pensem os senhores, essa nova safra, que as lutas serão menores. Podem ser lutas diferentes. Nós enfrentamos a luta do pioneirismo. Quando eu me tornei um evangelista itinerante, os pastores na época imaginavam, não tinham boa recomendação de itinerantes, achavam que a gente era aventureiro. Mas está na Bíblia, uns serão chamados para evangelho. Como é que não está? Então, eu falei, vou abraçar isso. E eu quero que você saiba que o que está na Bíblia, homem nenhum, convenção nenhuma pode modificar. E eu quero que você saiba que Deus é quem te trouxe aqui, porque Deus quer usar você. O ser humano é que é meio bairrista. Esse negócio de bairrista é um troço, como diz aí um bom mineiro, é um trem complicado. Por quê? Porque imagina se Jesus nascesse do lado do Rio Paraná, aqui pertinho. Se Jesus nascesse na Argentina, brasileiro não se converteria, por causa dessa tolice do bairrismo. E se Jesus nascesse do lado de lá, brasileiro também, né? E se Jesus nascesse aqui, argentino não se converteria. É carioca contra paulista, é paranaense contra catarinense, é catarinense contra gaúcho. Irmão, o sangue de Jesus repreenda este demônio que quer afastar-nos uns dos outros. A glória de Deus está aqui. Vamos morar no mesmo céu. E não fica assustado que você está vendo aqui. Pareço um cearense com conjuntivite, mas eu sou brasileiro, tá me vendo? Sou filho de japonês. O melhor que eu consigo chegar, pastor Zizinho, é de um cearense com conjuntivite. Mas estou aqui pregando, e você não tem ideia o que eu enfrentei. Por causa dessa minha cara, um irmão beiçudo, eu não vou dizer o nome dele, que é meu amigo até hoje. Ele dizia assim, com aquele jeitão, era filho de um pastor. Você não vai ser pregador nunca. Eu falei, por quê? Você não tem cara de pregador. Olha com essa cara aqui, você tem que usar um terno suado, bem velhinho, encolhido, sapatinho sem engraxar, senão não vem oferta para você vai morrer de fome. Eu comecei a chorar, achei que não podia ser. Irmão do céu, eu falei, se for para ser mendigo de Jesus, não vou ser. Mas eu tenho certeza que o meu Deus, Ele não vive
debaixo de um viaduto, não é mendigo, ele não é nem rei, ele é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, único em glória, pelo século dos séculos. Glorifique a Deus. Nós estamos numa reunião de homens de Deus, de profetas de Deus, de príncipes de Deus, homens sacerdotes de Deus. Receba o maná do céu. O Takayama não pode dar, a convenção não pode dar, aos homens não pode dar, uma reunião de doutrina não pode dar, mas o Espírito do Senhor pode dar. Receba a glória de Deus na tua vida esta noite. Aleluia! Marcos 16. Já tem até Bíblia por aí que rasgaram essa parte. Os bobinhos da vida. Mas graças a Deus está aqui. Marcos 16, 15. É o que nos traz aqui. Eu estava contando, o pastor Cizinho estava recentemente no aniversário do pastor Polini, e eu contei lá para eles. Eu estava lá na beira do rio chamado, acho que é Mazagão, lá no Pará, lá no Amapá, para lá do Amazonas. Aí eu vi uma moça morando quase numa tenda semelhante à dos índios ali. Eu falei, quem é que te sustenta? Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse, os Gideões me mandam uma ajuda. Eu glorifiquei a Deus, pastor Cizino. Que Deus abençoe, meu querido irmão. Mas o que é que ela estava fazendo? Fazendo Marcos 16, 15. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Agora, esse é o mal de muitos irmãos. Tem pregador que para aqui. Dá uma lida na sequência aí. E estes sinais seguirão aos teólogos, é isso? Não, pastor. Seguirão aos acadêmicos. Não, meus irmãos. Esses sinais seguirão aos pastores, ministros. Não, irmãos. Aos irmãos da convenção da Assembleia de Deus. Não, irmãos. Aqui diz, estes sinais seguirão aos que... Aleluia. Você crê? Receba agora. Receba, receba, receba agora. Não é meu, não é do homem, não é de convenção, é Deus. Receba, esses sinais seguirão aos que crerem. Receba agora. Ora xarabacana. Aleluia. Tem gente que só lê o versículo 15, tem o 17. Estes sinais seguirão os que crê. Olha lá. Meu nome se expulsarão demônio. Pode sair demônio. Não tem lugar para você aqui em igreja. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônio. Me perdoe os tradicionais. Mas aqui diz. Falarão novas línguas. Não dá para rasgar, meus irmãos, está aqui, ó. Falarão novas línguas. Sinta a unção de Deus. Agora vocês sabem que há um segredo aqui. Tem pães. Camarada vai, né, num centro acadêmico, doutorado, bacharelado em o que, irmão Cizinho? Eclesiologia, administração de empresas, curso de hebraico, grego, japonês nem precisa também falar o quê? Doutorado em ramartiologia, um monte de... O camarada não acontece nada. Mas isso tudo, irmão, é pão. Claro, não estou criticando o pão, não. Eu só estou dizendo
E o pão, para ser bom, tem que ir para o forno do Espírito Santo, tá me vendo? Senão vai ser angu. Já comeu angu? Trem mais ruim é angu. Tá? Esses sinais seguirão que quem? Meu nome: expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beber coisa mordida, não fará dano algum. Agora olha o sinal final. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu tenho visto ao longo desta minha trajetória, e tome posse, senhores pregadores, não vão nessa escolinha de meia tigela que fala bonito, mas não tem unção. Vá na unção do Espírito. Diga: se Deus pode usar uma mula, pode usar eu também, pastor, e vai te usar e muito. Sai da frente, Satanás. Expulsarão demônios. Sai da frente. A glória de Deus está na tua vida. Receba. Ah, pastor, não precisa cuspir. Eu não sei se precisa ou não precisa. Mas Jesus um dia pegou, cuspiu, pegou o lodo dele. Meu Deus, se a moda pega, né? Não há protocolo para Jesus. Ele vai te usar. Eu estou declarando como profeta de Deus: Ele vai te usar, Ele está te usando, Ele está te usando. Não critique, nem fale nada. Vai fazendo obra de Deus, vai fazendo obra de Deus. Não há demônio que consiga barrar a glória da tua vida, a unção que está na tua vida, o poder que está na tua vida. Oh, a glória e o Espírito que está na tua vida. Receba, caminha. Olha o que diz o verso 19. O Senhor, depois de lhes ter falado, portanto não foi homem, não foi teólogo, não foi doutor, bacharel, né? Foi o próprio Senhor Jesus. O Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus. Verso 20, e eles, tendo partido, olha aí os gideões, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles. Não é o diploma da faculdade teológica, cooperando com eles, o Senhor confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Receba, os sinais estão aqui. Sinta a glória de Deus, sinta, receba. Aleluia, aleluia. Portanto, eu li já um texto, Marcos 16, 15 a 20. Vamos para o segundo. O segundo texto está no chamado Manual de Instruções da Igreja. Não pense que o livro de Atos é um livro de eu mudaria até o nome se pudesse, mas não, isso fica para o teu entendimento, meu irmão. Atos é o livro, o manual de instruções que Deus deixou para a igreja. E dentro deste livro de Atos, já lá no começo, começam os pilares da igreja, o eixo da igreja. Você tem que ter essa consciência. Na verdade, quando os discípulos perguntaram nesse momento de, eles queriam saber, ter mais algumas instruções, e Jesus então podia ter voltado, mas resolve ficar ali 40 dias, conversando com os companheiros, e aí eles perguntaram: Senhor, quando vai ser o tempo da tua volta? Porque o tema aqui está falando sobre, chegou a hora de levarmos esta palavra aos 4 cantos dessa terra, a todos os sinais. Ide por todo mundo. Quando fala 4 cantos, não é que a terra é quadrada, é que os 4 pontos dessa terra, norte, sul, leste, é o mundo todo. É por isso que eu li Marcos 16, 15, ide por todos os 4 cantos, por todos
todo mundo pregar o evangelho, todo aquilo. Agora, olha o que diz: mas o Senhor, quando é que tu irás voltar? Aí Jesus chega para lá nos discípulos. O silêncio dele foi uma resposta. Na verdade, ele depois completa. Ele diz: olha, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para a sua própria glória. Porém, agora aí vem o eixo da igreja. Senhores obreiros que estão aqui, os pilares do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Isso aqui não é do pastor Cizinho, do pastor Takayama, do pastor Marco Feliciano, do pastor... os grandes pregadores desse Brasil, não. Isso aqui é a Bíblia. O eixo. Se você quer ser bem sucedido, seja como pastor presidente de uma denominação, de uma igreja, chefe de departamento de missões, líder do círculo de oração da juventude, missionário, porteiro, diácono, presbítero, evangelista. Agora tem, como é que é? Bispo, apóstolo. Um dia vamos criar aí o cargo de semideus. Não vou entrar nessa questão. Mas está cheio de cargo. Mas não foram nenhum desses que deixaram este eixo. Foi o próprio Senhor Jesus. Atos 1, começou no verso 6. Aí eles começaram a perguntar para Jesus. E Jesus então começa a responder. Eu quero trazer aqui a leitura de Atos 1. Vou ler direto o verso 8. Senhor, quando vai ser o tempo da tua volta? Porque eu sei que tem muita gente que só vai trabalhar. Aí tem gente até que diz assim: eu vou trabalhar para Jesus. Quando eu me aposentar, eu não tiver mais nada que fazer, eu vou trabalhar. Seu infeliz, você está pensando que Deus quer o teu bagaço, o teu resto? Não, Senhor. Deus quer o melhor da tua vida, a tua melhor memória, a tua melhor capacidade, a tua melhor voz. Quando é para Jesus, eu vou cantar de qualquer jeito. Vai te converter, meu irmão. Para Jesus tem que ser o melhor do teu tempo, o melhor da tua memória, o melhor da tua saúde, o melhor do teu tempo. Quando vai ser o tempo? Aí Jesus diz: olha, não vos compete saber o tempo, as épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Mas olha, o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora aí vem o eixo, como diz aí, desse negócio aqui, desse treco aqui, desse trem aqui, desses gideões que assustam o mundo todo. Olha o eixo da igreja. Aos pilares da igreja. Ele começa a dizer: 8, recebereis a virtude, recebereis poder ao descer sobre vós. E esse é o mal de alguns que estão imaginando que para ser igreja grande, para crescer, para ser famoso, pastor, eu tenho umas mensagens lindas. Irmão, mensagem linda não é o que você prepara, é o que Deus te dá. Amém? Pastor, eu sou formado em teologia. Deus, eu queria que o irmão me ajudasse a falar com o irmão Cizinho. Eu falei: deixa que no momento certo Deus vai te colocar lá. A gente sabe a força que tem o congresso aqui do Jesus, a gente sabe disso, não? Mas o segredo, meu irmão, é esse que está aqui, o eixo. Mas recebereis poder. Essa igreja havia antes das nossas igrejas pentecostais, igrejas que tinham gente da melhor qualidade teológica, bacharéis em grego, hebraico, aramaico, em radicais português. Gente, eu conheci camarada que era uma verdadeira enciclopédia ambulante. A gente dava uma palavra para ele, dava uns 10, 12 adjetivos. Meu Deus do céu, a gente chamava de enciclopédia ambulantes. Ele falava, tornava-se até enfadonho, porque ele falava uma palavra e dava mais 8, 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10 sinônimos. Era uma enciclopédia ambulante. Mas aqui não diz
recebereis cultura. Aqui não diz recebereis conhecimento técnico, teológico. Aqui diz recebereis poder ao descer sobre vós maná. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, obreiros. É isso que você está sentindo. Esse calorzinho que você está sentindo não é queimação do estômago, não é gastrite, não é úlcera, é glória de Deus. Receba, sinta a unção de Deus na tua vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Irmãos, isso aqui quem foi quem disse? Pastor presidente das Assembleias, não. Pastor, como é que é? O bispo primaz da Igreja Metodista, Presbiteriana, Batista, Quadrangular, não. Aqui quem foi quem disse? Foi só o próprio Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você está aqui para quê, meu irmão? Você sabe que Deus está falando contigo. Ele queria e quer você. Ele quer você. Não é menos, né? Nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus. Ele está aqui nesta tarde dizendo: eu quero você, minha filha. Eu quero você, meu jovem. Glorifica a Deus, fala em língua estranha. Nunca foi fanatismo glorificar a Deus em mistério. Receba o maná de Deus. Receba algo que o homem não pode dar. Isso é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Sinta a glória do Espírito Santo. Eu falei que ia ler três textos. O outro eu vou deixar para depois. Eu queria falar sobre esse grupo que Deus deixou aqui na terra. E nós, vocês, obreiros, nós fazemos parte disso. Alguém disse: por que você prega tanto, pastor Takayama? Eu estou pregando, pastor Cisino, estou pregando há 53 anos. Como diz o mineiro, trem de doido, uai. Tem que botar o só. Uai, só. Mas por que você está fazendo isso, Takayama? Hein? Eu vou dizer por quê. Eu fiquei pensando. Se eu tivesse nascido no Japão, estaria bem de vida, gente, exportando radinho de pilha, gravador, DVD, videocassete, máquina relógio, máquina fotográfica, celular, meu Deus, estaria bem de vida. Mas não teria o que tem de sobra aqui nesta tarde. Eu não teria. Mas, irmãos, com essa cara aqui, eu sou um salvo igual a você. Eu dou aleluia. Se você não sabia que japonês falava língua estranha, pulava, sapateava, também faz, porque eu sou um salvo igual a você. Eu sou um príncipe aqui na terra. Sai da frente, Satanás. A glória está sobre a minha vida. Eu estou tomando posse. Estes sinais seguirão aos que crerem. Eu falei para Jesus: Jesus, me manda para o Japão. E é capaz ainda que eu encerre meus dias lá. Mas Deus disse: não, lá você vai ser igual aos outros lá. Então fica aqui, porque aqui que você é diferente, o pessoal vai querer te enxergar. Então eu estou aqui pregando. Até quando? Até quando? Já estou querendo pendurar, na linguagem de futebol, estou querendo pendurar chuteira, estou dando incentivo. Eu oro pela vida de Marco Tericiano, dessa vida de novos. Pastor Cisino, que Deus abençoe esses novos que estão aqui. Vocês são a continuação. E nós, os mais antigos, vamos dar força para essa garotada, gente. Essa molecada. Eles não estão virando bandido, nem traficante, nem vendendo droga. Estão falando palavra de Deus. Vocês vão encontrar moleque com defeito. Garoto, nossos filhos, minha filha, meus filhos não tem. Claro que tem. Mas a gente vai trabalhando, burilando, dando uns tapinhas nas costas, né? E a gente vai ajudando, mas, ora, vão ficar aí. É como canta aquele cantor lá. É o único exército onde o camarada acaba de massacrar o soldado que já está ferido. Nós vamos ajudar. Tem defeito? Quem é que não tem? Quem é o bom aqui? Quem é o bom aqui? Hein, meu irmão?
Não tem pão aqui não. O defeito que aquele jovem tem, talvez você não tem, mas você tem defeito que ele não tem. Então ninguém tem que ficar criticando ninguém. O Satanás é que vai ser pisado aqui nessa tarde. A glória de Deus está aqui. Sinta a unção de Deus na tua vida. E aí os discípulos perguntam: Senhor, temos que aguardar outro? Quando vai ser o dia? E Jesus deu um chega para lá nele, disse: olha, e ele apresenta os pilares da igreja. E eu quero deixar aqui 3 coisas que você tem que saber da igreja. Primeiro, a contemporaneidade da igreja. Segundo, a universalidade da igreja e a espiritualidade da igreja. Esses são os 3 eixos da vida de um servo do Senhor. Está me ouvindo, meu irmão? Não é tua convenção, tua carteirinha de membro da CJDB, da Quadrangular, da Batista Metodista, do Apóstolo Santiago. Não. A minha carteira assinada pelo pastor Cisino. Não é isso que vai resolver nada. Aí eu tenho tido doutorado, mestrado, bacharelado, isso tudo não vale nada. O diabo não tem medo desse papel feito em hot stamp. Satanás só tem medo dessa glória que está em você. Ai, isso ele tem. Ele treme. Ele não tem medo de papel em parede, não tem medo de diploma, não tem medo de carteirinha, não tem medo de carteirada, não tem medo dos teus cargos, não tem medo do teu perfume, não tem medo do teu carro 0 km, não tem medo do nome da tua denominação. O diabo não tem medo de nada. Agora da glória que está na tua vida, ele treme. Receba a glória. Contemporaneidade, universalidade e espiritualidade. Caráter contemporâneo, caráter universal e caráter espiritual. Esses são os eixos dessa igreja. Minha igreja, a tua igreja, meu irmão. Eu sei que tem pastores da Assembleia, Visão Missionária, Pentecostal de Jesus, Deus é, mas não sei o nome da tua igreja. Guarde isso. Contemporaneidade, universalidade e espiritualidade. Caráter contemporâneo, caráter universal e caráter espiritual. É isso que Jesus queria deixar quando ele disse: eu vou provar aqui para vocês. Quando vai estabelecer o tempo? Porque a gente fica aí, tem gente fazendo numerologia, vai tirando 12 mais 5 meses e tal, não sei o quê. Jesus ficou 40 aqui, 50 lá, 60 aqui, e faz aí. Não perca teu tempo fazendo isso. Não perca teu tempo fazendo isso. Aliás, Jesus disse: olha, esse negócio foi o Pai que reservou. Quando será o tempo? Você não tem que ficar sabendo. Agora, aí ele começa nesse versículo 8, ele dá o eixo da igreja. O nosso eixo. O caráter contemporâneo. E vou provar aqui para vocês. O caráter universal da igreja. E o caráter espiritual da igreja. Se não tiver isso, esqueça. Você não vai ser mais do que um armazém com CGC e CPF. Você não vai passar de um rio sem peixe, de um poço sem água, de uma flor sem perfume, de um céu sem estrela. Você não vai ser nada. Vai ser apenas um clubinho religioso com CGC e CPF. Vou te dizer uma coisa: isso aqui não é teatrinho, não é cirquinho. Eu não sou palhaço, aqui não tem nenhum artista. Nesses lugares você até paga para ouvir o que você quer. Aqui você tem que ouvir o que Deus quer falar com a tua vida. Receba a glória de Deus na tua vida. Deus está falando contigo hoje. O manual de instrução, o caráter contemporâneo, o caráter universalista, o caráter espiritual está aqui. E você tem que tomar posse disso agora. Vou provar aqui. Mas pastor, como é que esse negócio de caráter contemporâneo? Imagina se Jesus, quando vai vir o tempo, se aqueles meninos daquela época de Jesus, porque não pensa que eram gente velha, não. Jesus morreu com 33 anos, então o grupo era mais ou menos dessa idade para menos. Está me vendo? Imagina se aqueles meninos perguntam: Senhor,
Quando vai ser o tempo? Imagine se Jesus dissesse, aí se eu contar para vocês, que no ano de 2016, no mês de abril, vai ter um lugar lá no Brasil, lá no estado de Santa Catarina, onde tem um negócio chamado Gideões, e vai ter um japonês pregando, o homem, o varão valoroso lá chama-se Cezino Bernardino. Vocês imaginaram se aqueles homens soubessem que há 2000 e poucos anos, 16 anos depois, nós estaríamos que Jesus não tivesse voltado, eles estariam pregando? Não, Jesus, é por isso que Jesus não contou nada. Jesus não queria que eles ficassem especulando o tempo. Está me vendo? Glória, aleluia, glória a Deus. Não perca isso aqui, que isso aqui é importante, caráter contemporâneo. Se eles ficassem sabendo que 2000 e poucos anos Jesus ainda não teria voltado, esses dias um gaiato disse, mas você não quer que pregar que Jesus ia voltar? É como quem diz assim, Jesus não voltou. Só que a minha Bíblia diz que tardou o noivo. Então, esse tardou para Deus e para mim, eu não sei qual é o hiato que existe nesse período. O fato é que todos os sinais já se cumpriram, pastor Cezino. Não faltam mais sinais para se cumprir. Eu sei que Deus colocou esse tema na tua vida, no teu coração, pastor, porque nós estamos sentindo que estamos vivendo os minutos finais desta dispensação. Os momentos finais. Não estou fazendo disso doutrina, não. Estou fazendo disso, e eu tenho certeza que é a convicção pessoal do pastor Cezino e de muitos homens de Deus que estão aqui. Mas estou fazendo também da minha convicção pessoal. Eu sinto que não vou ver a morte pela velhice. Eu sinto que esses meus olhos vão ainda enxergar o arrebatamento da igreja. Não é doutrina, é só a minha convicção pessoal. Porque tudo está se cumprindo. Estive recentemente no Japão, num lugar chamado Ishinomaki, outra cidade chamada Sendai. Irmão, os japoneses são cuidadosos, fizeram um muro de proteção, acho que foi em Sendai, de mais ou menos 16 metros, porque nunca na história havia um tsunami ultrapassado 10, 12 metros. Eles já fizeram com 16, e o trem passou aquilo, e agora diz que veio um de 150, 160 metros de altura. Eles estão aguardando isso. O mundo está vivendo os sinais da Bíblia. Quando Jesus em Mateus 24 começa a dizer os sinais, terremoto, peste, nunca houve tanta peste como agora. É peste gay, H1N1, é peste do frango, peste do porco, peste não sei do que, peste espanhola, e meu Deus do céu, não pode comer frango, porque meu Deus, estamos vivendo, é AIDS, é o ebola, é o zika vírus, o zikungunya, é meu dengue, e é microcefalia. Estamos vendo aí enfermidades e mais enfermidades. É Deus que está avisando a igreja do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos vivendo os minutos finais. Mas quando os discípulos queriam saber, Jesus não queria que eles ficassem especulando o tempo. Ele queria uma igreja contemporânea. O que é contemporânea, pastor? O que é caráter contemporâneo? Viver o tempo presente, como se fosse daqui a instantes a volta de Jesus. Isso é contemporaneidade. Sabe por que eu estou falando com vocês, irmãos? Porque vocês são contemporâneos do meu tempo. Amanhã não vai ser eu que vou estar aqui. Quem sabe você e outro, uma nova geração vai estar aqui. Estamos vendo? O ginásio talvez vai estar ampliado. Não sei se vai dar tempo, porque eu não creio que vai dar tempo para tudo. Mas nós somos contemporâneos. Vivemos a mesma época. E esse é o mal de alguns. Eu perguntar aqui, quantos creem que Jesus operou no passado? Todo mundo levantando a mão, pé. Nós não temos dificuldade de crer no Jesus do passado, pastor. E quantos creem que Jesus virá em grande glória, montado? Ninguém duvida que Jesus virá. Vejam, não duvidam do Jesus do passado?
Não duvidam do Jesus do presente, mas esquece que o Jesus do passado e do futuro é o mesmo que está aqui hoje. Ele é o mesmo ontem, ele é contemporâneo. Estes sinais seguirão os que crerem. Tome posse agora. A maior bênção na tua vida é que quando você sair por esses portões desse ginásio, a bênção estará na tua mão. E você que vai levar esse CD e está me ouvindo pelo vídeo, receba isso. Tome posse. Estes sinais seguirão aos que crerem. É glória de Deus, é unção de Deus, é poder de Deus, é milagre de Deus, não é canudo de Deus, não é coisa de homem, é glória do Senhor. Os homens não conseguem entender o que está acontecendo. Receba a glória do Senhor Jesus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Contemporaneidade é para agora, é hoje. Eu estava aqui, pertinho daqui, quando vocês voltarem, vamos passar. Barra Velha é para lá ou para cá? Para lá, né? Caminho de Curitiba? Tá. Uma das primeiras cruzadas que eu fiz, eu tinha recém-casado, e a minha lua de mel foi fazer uma cruzada aqui em Barra Velha. A igreja era o pastor José Cardoso que dirigia. Era uma igreja vinculada ao campo de São Francisco do Sul, acho que era. A igreja nova, não estava terminada. Eu tinha casado no domingo, então cheguei na terça-feira, tem que dar um desconto, né? A minha lua de mel foi assim, vim fazer cruzada aqui. E domingo, aí o pastor, fica por lá, chega. Então era de domingo até domingo a cruzada, de domingo até terça seria na igreja e de quarta em diante seria numa praça, quando a pessoa passa por essa cidade aí, eu falei, Barra Velha, a idade vai chegando, a pessoa tem que me ajudar. É bem na esquina onde faziam, naquele tempo era um lugar onde faziam parquinhos, agora parece que tem um hotel até do irmão lá, e é o irmão que me hospedou na época. Bom, e a igreja, então eu cheguei na terça-feira, era o último dia na igreja, e estava pregando o pastor Satiro Loureiro. Eu fazia parte das Maranatas, a Cruzada das Maranatas, mas não tinha casado, o homem me deu um desconto, fica lá, chega na terça, aí quarta pregava um dia sim, quinta outro, sexta outro, sábado outro, era eu e ele intercalando. Aí eu cheguei na terça-feira, mas quando eu cheguei, o pastor Satiro estava terminando de pregar, e no meio da mensagem trouxeram um paralítico. Puseram, não lembro se era o carrinho de roda ou as muletas dele. Eu só lembro que eu estava no púlpito, o pastor estava pregando, não estava percebendo, mas eu dei uma olhadinha, eu vi o táxi parar, desceram um senhor, e aí abriram o carrinho, abriram o porta-malas, puseram o carrinho, mas chegaram, nem chegaram a abrir o carrinho, puseram no último banco lá, na entrada da porta, e trouxeram o homem carregado. Trouxeram o homem carregado, puseram ele na frente, mas a simplicidade, não havia, vamos dizer, orientação para diácono, na igreja recente, estava nem inaugurada, a parede não tinha nem sido pintada ainda, os bancos, as cadeiras eram daquela de palhinha, não sei como é que chama. Aí, em vez de colocar o homem sentado numa das cadeiras, mesmo porque a igreja estava cheia, aí puseram, ao invés de pôr o homem olhando para o pregador, os diáconos, na inexperiência, colocaram o pregador embaixo do púlpito, mas em vez de olhar para o pregador, ficava olhando para o povo. Aí era como disse, o pregador pregava que Jesus curava, mas tinha um paralítico lá. O pregador pregava alegre e o cara estava lá com a cara fechada. Aí eu falei, Deus, esse infeliz aqui não vai zombar de nós, não. Eu sou meio bravinho, sabe, pastor? Eu sou meio nervosinho. Esse é evangelista, escreveu, não leu, o facão comeu. Aí eu falei, Jesus, esse homem está zombando, o Satanás botou ele para zombar de nós. Por quê? Ele era antítese. O pastor pregava que Jesus curava, mas tinha um paralítico lá embaixo. Aí ainda o homem botou a mão em cima da mesinha da Santa Ceia, a cadeirinha olhando, aquela cara horrorosa olhando.
quando o pastor terminou a mensagem e foi orar, eu falei, agora é minha vez. Por quê? Porque a minha esposa estava me acompanhando na primeira cruzada, está aí a dona Ingrid. Eu falei, Jesus, me dá um presentinho de casamento. E qual é o presente de casamento? Cura esse infeliz aqui, vai ser uma bênção hoje. Cura ele, Jesus, para minha esposa ver que ela não vai acompanhar um pastor, vai acompanhar um evangelista, um pregador itinerante. E se ela não vê hoje, ela vai ficar meio desconfiada. Não vai nem deixar eu sair, porque a mulher manda. Aí o pastor estava pregando, botou todo mundo de olho fechado, eu desci correndo lá, desci lá. Eu cheguei para o homem que estava na frente, o pastor, ele estava debaixo do púlpito assim, o senhor quer que Jesus Cristo te cura? Aí eu vi que ele, além de paralítico, ele tinha a boca torta. Eu disse, eu quero. Falei, você crê? Eu quero. Eu falei, o negócio não está legal. Eu falei, então me dá a tua mão. Aí eu vi que, além de paralítico e boca torta, a mão dele era mirrada. Ele disse, não dá, pastor. Eu falei, Jesus amado. Aí eu falei, em nome de Jesus, o pastor estava lá de olho fechado, a igreja também. Olhei para minha esposa, ela estava no primeiro, segundo banco, não me lembro. Está de olho fechado, falei, levanta e anda. Eu, camarada, eu falei, anda, anda. Eu falei, deixa eu voltar quietinho enquanto o povo está de olho fechado, né? Você voltar a sentar. Eu, pelo menos, não passo vergonha com a minha esposa, recém-casada. Eu falei, não. Aí parece que o Espírito de Deus me fez assim, ó. Volta, meu filho. Volta lá. Falei, Jesus, eu não estou entendendo. O pregador, eu vou pregar cruzado que tu cura e esse infeliz está aqui zombando da gente. A minha esposa vai ver um trem desse, não vai nem deixar eu sair para pregar por aí. Aí o Espírito de Deus falou comigo, meu filho, faça como os apóstolos fizeram na entrada da Porta Formosa. Falei, estou fazendo, estou mandando levantar no teu nome. Não, dá uma lembrada. Aí eu lembrei que Pedro estendeu a mão. Eu falei, me dá a tua mão aí. Eu falei, a outra tá boa? Ele disse, então me dá essa mão boa. Aí, meu irmão, eu peguei na mão dele. Eu olhei para minha esposa lá, está todo mundo de olho fechado. Falei, ainda dá tempo para não passar vergonha. Falei, levanta! Irmão, se ele não andasse, ele levava um tombo. Levanta e anda, em nome de Jesus. Puxei ele, eu puxei de raiva santa, tá, meus irmãos? Eu não sei se tem raiva santa. Anda! Puxei a mão dele. O homem levou. Aí quem fechou o olho fui eu. Falei, se o homem vier que a mão venha o corpo para trás, arrastamos. Mas eu estou com uma raiva, porque se o homem não vai zombar de Jesus. Eu fechei o olho e comecei. Aí eu comecei a criar fé, porque a mão estava vindo, irmãos. Eu falei, bom, se a mão está vindo, o corpo está vindo atrás. Quando eu abri o olho, o homem estava levantado, andando para a glória do Senhor. Esse é, meu Deus, estes sinais. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia e Barra Velha e Camboriú e lá no Amazônia, lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no mundo. Contemporaneidade e universalidade. E o Jesus que estava lá está aqui essa tarde, meus irmãos. O Jesus que estava lá estava em Barra Velha. Aí quando o homem levantou a mão, começou a andar, aí, coisa curiosa, né? Os crentes menos crentes, esses que abrem o olho na hora da oração, foi quando começaram a receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Quando eles abriram o olho e viram o paralítico andando, aí eles começaram a falar a língua estranha. Jesus começou a batizar eles com o Espírito Santo. Aí eu falei, então agora, quem é que te curou? Mas aí Jesus curou a perna dele, mas a boca dele está, me curou. Eu falei, o Jesus que curou tua perna vai curar tua boca. Fala direito, rapaz. Ele tomou um susto, né? Jesus me curou. Eu falei, agora tá bom.
Jesus que curou a perna dele, curou a boca dele. Diga glória a Jesus. Antes ele falava glória a Jesus. Ele, glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga aleluia, aleluia. E ele começou a soltar a língua, meus amados irmãos. Aí eu falei, então agora levante as duas mãos e glorifica Jesus. Aí ele pegou a mão que estava boa. Eu falei, mas que milagre pelos metades esse? Curou o pé, curou a boca, e no meio entre a boca e o pé tem a mão, e uma mão está... Eu falei, levanta essa mão direita e glorifica a Deus, que Deus quer você com as duas mãos boas. Aquele homem começou a fazer assim, ó, irmãos. Era a mão mirrada dele. Ele começou a soltar, e de repente a mão dele se levantou. Contemporaneidade. O Jesus que curou há 2000 anos atrás é contemporâneo hoje. Ele está curando aqui agora. Onde você for, em Campos e Valados, basta pagar o preço, receba a glória do Senhor. Deus está aqui operando. Jesus é contemporâneo. Segundo, Jesus é universalista. Não é esse nome dessa denominação, não. Estou falando de um Jesus do mundo todo. Ele salva japonês. Jesus salva branco, preto, amarelo, roxo, homem, mulher, filho de rico, filho de pobre, italiano, português, espanhol. Jesus salva todos, meus irmãos. Intelectuais, analfabeto de pai e mãe. Jesus salva todos, ricos e pobres. Está me ouvindo? Universalidade, Jesus salva todos. Eu fui fazer uma cruzada em Cochabamba, lá na Bolívia. Aqueles irmãozinhos descendentes dos quechuas e aimarás são descendentes, desciam e diziam, hermanito Takayama, Pai do Senhor. E a glória descia lá na Cordilheira dos Andes. Eu fui pregar na Alemanha e Wiesbaden, e aqueles irmãos grandão, branquinho que nem frango de granja despenado, eram tão grandes que eles me abraçavam, não seguravam nada, que eles eram altão, e eu agarrava nas pernas dele e a glória descia, porque o mesmo Jesus que está na Bolívia, está lá na Alemanha, está aqui, está no Japão. Jesus é universal. Ele te batiza agora, ele te cura agora, ele te consagra agora. Receba a unção de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós. Sabe por que é universalista? Imagina aqueles discípulos, vocês vão receber o poder descer sobre vós e serem minhas testemunhas em Jerusalém. Aí os caras, oba, Jerusalém, tá vendo? Jerusalém, é aqui. Mas tem preguiçoso. Jesus disse, não é só em Jerusalém, também na Judéia. Ele disse, na Judéia também? Na Judéia, mas é lá também, para falar, tem que ir lá para a Judéia. Olha o caráter universalista de Jesus. Era em Jerusalém. Se Jesus não pregasse isso, meu irmão, eles iam ficar só lá em Jerusalém. Oh, aleluia, glória a Deus. Só em Jerusalém. Mas Jesus disse, também vão para a Judéia. Quando eu estava em Jerusalém, oba! Quando eu falo Judéia, mas quando disseram, e também em Samaria, Samaria também, aquela raça lá nem são misturadas. Irmãos, esse sentimento bairrista não é de Deus. Tem gente que discrimina pobre, que discrimina rico, rico que discrimina pobre, e gente que discrimina porque, meu Deus do céu, vamos parar com isso, meu querido irmão. É o caráter universal. Jesus disse pregar em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até em Camboriú. Receba a bênção. Se Jesus não tivesse dito até os confins da terra, nem eu nem você estaríamos aqui. Receba a glória de Deus. O evangelho não é pela metade. Receba a glória. É poder do Espírito Santo. É palavra de Deus, mas é que antes crescer na graça, é no Espírito Santo e no conhecimento, na palavra. Receba a glória de Deus na tua vida, meu querido irmão. Aleluia. Jerusalém, Judéia, Samaria e até Camboriú.
Quando aquele homem foi curado, aqui em Barra Velha, ele era o primeiro que chegou, porque esse foi na terça-feira, quarta, quinta, sexta, ele vinha assim as muletas, levantava as mãos ali na praça de Barra Velha e glorificava a Deus. Assim é o meu Deus, ele está aqui esta noite. Isso não é propriedade do pastor Takayama, é do Senhor. Receba isso agora. Deus está te dando, meu querido irmão, e não tenha receio não, é glória de Deus mesmo. Deus é contemporâneo e é universalista. Ele está dizendo para você, para mim, para ricos, pobres, homens, mulheres, intelectuais, analfabeto, batista, presbiteriano, é para quem crê. Receba a glória de Deus. Aleluia. Mas eu falei para vocês que eu leria 3 textos, porque estamos vivendo, nós somos a geração do arrebatamento. Os dias maus que a Bíblia diz chegou inclusive para a nossa nação. Os homens odeiam, e o Senhor Deus já tinha orientado a gente que por causa do meu nome sereis o quê? Odiados. Nós somos odiados. Essa gente não gosta de nós não, meu irmão. E não é, sabe, não é questão para vai mudar de partido, vai continuar a mesma coisa. Eles não gostam de nós, mas nós não estamos nem aí. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Estamos, mas não somos. Sinta a glória de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. E aí eu vou para um texto não muito conhecido no Antigo Testamento, e eu gostaria de ler com vocês em Oséias capítulo 7, para deixar, eu falei do caráter contemporâneo, segundo, o caráter espiritual, e não esqueçam, senhores obreiros, o caráter contemporâneo, o caráter universal e o caráter espiritual. Não esqueçam, não é a teologia que vai deixar vocês poderosos. Não é falar bonito, não é o mestrado, doutorado, ou ter conhecimento acadêmico que vai fazer de vocês poderosos, não, meu irmão. Não é um perfume do Boticário, nem um sapato da China, que agora já nem é mais de Franca ou de Novo Hamburgo, é lá da China. Ó, trem difícil, essa raça roubou tudo que é nosso aqui, cara. Meu sangue de Jesus, mas roubou não, eles são inteligentes, levaram para lá. Mas não é o teu sapato de cromo, o teu perfume do Boticário, o teu carro importado. Não é. O diabo não tem medo de perfume, não tem medo de terno de grife, não tem medo de sapato de cromo, não tem medo de diploma de universidade, não tem medo de carteirinha de convenção. O diabo só tem medo da unção do Espírito que está na tua vida. Sinta, receba esta glória na tua vida. Podemos ter pães, mas é preciso ter manás. Podemos ter o conhecimento. Pedro diz: crescer antes na graça e no conhecimento. Tenha conhecimento, mas não esqueça da graça. Sinta a graça, receba a graça, possua a graça. A graça é melhor do que a vida. Caráter contemporâneo, caráter universal e caráter espiritual. É isso que Deus se predispôs a fazer num evento como esse. É pelo lado espiritual. Para vocês não serem formados, eu não estou dizendo que não possa, que sejam formados em cultura humana, acadêmicos em, sei lá do que, em eclesiologia, grego, hebraico, né? Mas não esqueça, o segredo nosso é o caráter espiritual da igreja. Essa coisa gostosa que você está sentindo é unção de Deus, é unção de Deus. É unção de Deus, vai glorificando ao Senhor. É unção de Deus, 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 é unção de Deus. Sinta. Porém, nestes últimos dias, eu disse a vocês que eu não quero ser, força de expressão. Não quero ser um pregador
que prega esteticamente bonito. Eu quero ser profeta de Deus. E senhores obreiros, se os senhores não forem profeta de Deus, serão como símbolo que tine, não serão ser nada. Então sejam homens de Deus, falem a palavra de Deus, doa quem doer. Porque se não houver profecia, o povo se corrompe. Está vendo? Palavra de homens é uma coisa, profecia de Deus é outra coisa. Alexabacandaramas, arandarabachuriamas. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu quero que vocês abram comigo, eu vou finalizar. Mas Deus me deu uma palavra para nós, é para nós aqui, é para nos últimos dias. Deus deixou 4 palavras e eu vou provocar isso. O que você não pode ser nesses dias, senhores pregadores? Vocês não podem ser um forno aceso. É o que o profeta Oséias está dizendo no capítulo 7. Ele falou com Efraim. Efraim significa Paraim. Em hebraico significa fecundo, fértil. Era filho, ele e o Manassés eram filhos de José. Imagina, tinham toda a fartura. O pai foi quem distribuiu o alimento. Mas o Eparaim significa o quê? Filho da fartura. Ele era fecundo, ele tinha muito, e o que nós vemos aqui com Efraim? Efraim significa, Eparaim significa no aramaico multiplicador, fértil. Eu sei que aqui tem pregadores férteis aqui. Eu quando ouço um Carvalho Júnior, um Marco Feliciano, um Adeildo, eu fico embriagado. E não é só eles, eu de vez em quando ouço os pregadores e digo, gente, eu quero ficar ouvindo. E eu vejo o pastor Zizino, dessa escola de Camboriú, esta geração maravilhosa de homens que são fecundos, que têm conhecimento, sabe, me impressiona, me dá alegria isso. Eu torço por essa geração. Mesmo porque eu já estou saindo. Eu estou até ensaiando. E não é só homem, não. Quando eu era solteiro, pastor, tinha uma menina bonita que eu falei, olha, não era do teu tempo, era antes de você, não vai ficar brava, não. Aí eu falei, Jesus me dá, eu quase que até ouvi Jesus dizendo, você não se enxerga não, rapaz? E Jesus não me deu essa moça. Aí eu vi essa moça recentemente não, uns 2 anos lá em um outro estado aí para cima, lá do Paraná, não é nem no Paraná. Eu olhei para ela e falei, virei a te agradecer a Deus, graças te dou pelo livramento que tu me deste, Senhor. Mas vamos ficar velho. Eu vejo jovem chorando por causa de... Tu não me deu, larga a mão, pensa aí daqui 40, 50 anos na frente. Deus tem coisa boa para dar. Olha que coisa linda que Deus me deu. Porque Deus é assim, meus irmãos. Deus tinha coisa melhor para mim. E Deus tem coisa boa para você. Agora guarde, tudo isso não vale nada. O que vale é a glória, contemporaneidade, espiritualidade, aleluia, e universalidade. Deus quer te usar com poder e graça, homens e mulheres aqui. E aqui, mas é para vocês que eu quero deixar essa palavra. Quando é novo, a pessoa se torna como diz aí, um forno aceso. Não é para ser forno aceso. Estamos vendo? Forno aceso. Segunda coisa que Oséias diz que nós não podemos ser, no capítulo 7, não podemos ser um bolo encruado. É para nós hoje. Não podemos ser forno aceso, não podemos ser bolo encruado. Mas terceiro, eu falei do caráter espiritual, a Bíblia diz que não é para você ser uma pomba ingênua,
o lado espiritual, mas de forma ingênua, ao ponto de Jesus, eles chegaram e disseram: vocês têm que ser simples como a pomba, mas tem que ser astuto como uma serpente. Não pode ser uma pomba ingênua. Não há lugar, irmãos, o Satanás não é brincadeira não. Ele levou, se ele conseguiu levar quase a metade do céu, a terça parte dos anjos, ele não vai levar a alguns aí uma pomba ingênua, uma pomba, hein, meu querido irmão? Eu estou perguntando a você. Se ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos, não vai levar um servo de Deus insensato, tem vida espiritual, mas é insensato, é ingênua. É isso que Deus está dizendo. Então, vamos lá, repetindo: não pode ser um forno aceso. Segundo, não pode ser o quê? Não pode ser um bolo encruado. Terceiro, não pode ser uma pomba ingênua. Quarto, não pode ser um arco defeituoso. Arco enganoso. O que diz isso? Está no capítulo 7 de Oséias. Ele fala para Efraim. Por quê? Porque era um povo que tinha... Efraim era um menino todo cheio de conhecimento, era fértil, era multiplicador. Mas Deus começou a ver, segundo... Olha o que diz... os primeiros versículos. Vamos ler aqui. Olha o que diz os primeiros versículos, pastor. Eu estou falando desse capítulo 7, mas se vocês lerem o versículo 6, o Senhor diz: olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí ele começa a dizer sobre Efraim, iniquidade de Efraim, no capítulo 7, maldade, falsidade. Está falando sobre o quê? Verso 3, malícia. Verso 4, adúlteros, semelhantes ao forno aceso. Não seja forno aceso. Eu sei que vão aparecer muitas ofertas tentadoras. As Dalilas da vida vão aparecer. As Batessebas da vida vão lhe aparecer, meu irmão. Mas não seja um forno aceso. Deus te dê graça. Hoje eu estou falando como profeta de Deus, para que você não seja enganado pelo Satanás. Não seja, segundo Oséias, meu querido Efraim, fértil, bom pregador. Não seja um forno aceso. Segundo, não seja o quê? Aqui diz a minha Bíblia: não seja um bolo encruado. Não entendi. Que negócio de bolo encruado? Pergunta para as irmãs aí como é que é bolo encruado. Se a pessoa bota um bolo, um pão, e não virar o pão, vira assado de um lado e cru do outro. Sabe o que é bolo encruado? Efraim, o profeta está falando para mim e para você nesses dias. Querido Efraim da vida, fértil, multiplicador, não seja um bolo encruado, assado num lado e cru do outro. Tem cristão que está assim hoje. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Dá aleluia na igreja, fala coisa errada lá fora. Na igreja está pulando de alegria, lá fora está de olho nas coisas erradas. O sangue de Jesus te repreenda. Não seja queimado de um lado e cru do outro. Não tenha duplicidade de caráter, uma vida dupla. Que seja uma coisa, uma postura de piedade na igreja, mas uma vida mundana lá fora. Tem luz na igreja, tem trevas no mundo. Que Deus te ajude, meu irmão. Não seja uma massa assada de um lado e cru do outro. Dá aleluia, fala língua estranha aqui no evento, mas já está lá fora fazendo besteira. A glória de Deus nesta tarde possa te assar, o forno do Espírito Santo possa te queimar todo, que você seja um pão assado no todo, não seja assado de um lado e cru do outro. E o pior, meus irmãos, é que se eu não falar isso, alguns deles vão chegar: Senhor,
Eu fui um pregador da época, preguei nos Gideões. Eu fui um grande... Jesus, quando eu pregava, centenas se convertiam. Quando eu orava, caía fulano, caía homem. Jesus, Mateus 7, pode ir lá. Jesus vai dizer, não te conheço. Apartai-vos de mim. Eu não vou nem falar o resto, que é pesado. E eu não estou aqui para passar pano quente não, meu irmão. Eu estou aqui como profeta de Deus te avisando. Mateus 7, 22. Professam com a boca, mas o seu caráter está distante do Senhor. Não seja esse bolo encruado. É a palavra que Deus havia me deixado. Eu sei que não é fácil para o homem de Deus como o pastor Cisino. Ele não pode discriminar ninguém, mas eu sei que na trajetória pode acontecer alguns, pode, pastor, por que não? Mas a gente tem a paciência, tem que ajudar, porque de repente tem um Pedro na vida que nega, faz coisa errada, mas lá na frente pode ser bênção. Mas vamos fazer o quê? Tem cantores aí, pastor, eu não poria fulano. Irmão, eu ponho. Se o problema é dessa pessoa, ela que vai prestar conta com Deus. Mas eu vou pôr, na minha rádio lá em Curitiba eu ponho. Eu não vou discriminar ninguém, mesmo porque eu também não sou perfeito. Agora, o que eu quero deixar como servo do Senhor é ser usado por Deus para te dizer, cria vergonha na cara, conserta a tua vida perante Deus. Não adianta você ter o título de uma convenção e não ir para o céu. Eu quero ir para o céu, meu querido. Vocês obreiros, nós queremos ir para o céu. Receba a glória do Senhor. Não seja um bolo encruado. Alabaxandaramá. Sabe, meus irmãos, crente, eu vou dizer uma coisa, crente carnal é pior do que um ímpio, um cara mundano, porque conhece a palavra e fica brincando com a palavra, não tem temor de Deus. Que a glória, irmãos, vocês vão encontrar esse tipo de gente. Não perca a tua salvação por causa de sem vergonha, trambiqueiro. Vai aparecer mercenário, vagabundo, safado, adúltero, pedófilo. Vai aparecer todo esse tipo de gente. Eu vou perder minha salvação por causa dele? Sai da frente, Satanás. Nós vamos. Esta igreja é gloriosa. Deus está levantando homens e mulheres. Não seja um bolo encruado. Receba a glória de Deus na tua vida, no teu todo, na tua boca, na tua fala, nos teus olhos, no teu ouvido, no teu conhecimento, no teu coração. Seja um pão assado por Deus. Xerabacandarabás. Eu vou encerrar porque já venceu meu tempo. Mas também não pode ser, em terceiro lugar, no verso 11, capítulo 7 diz, como uma pomba ingênua. Nós temos que ter discernimento espiritual, meus irmãos. Estão me ouvindo? Então, o Efraim, né, voltou para o Egito, achou que o pai era todo poderoso, José, e voltou lá para... deixou a glória do Senhor para se aliar na conveniência. Tem cristão assim, que pela conveniência dos troquinhos, pela conveniência, eu conheço um camarada que era vice-presidente de uma grande denominação aqui no Brasil, das Assembleias de Deus, deixou por causa de uma filha casar com um árabe muçulmano, deixou a obra do Senhor. Pastor, vai entender um negócio, um trem desse, vai fazer o quê? Eu não vou criticar, mas eu tenho dó dessa pessoa deixar a glória por causa de um casamento com um homem rico. Não adianta ter riqueza aqui na terra. São as lentilhas que são oferecidas ao Esaú da vida. Você não é da linhagem de Esaú. A minha Bíblia diz que o Deus de Abraão, aqui se prega o Deus de Abraão, de Isaac, não é o de Esaú, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Receba a glória do Senhor. A bênção está aqui na tua vida. Não seja uma pomba ingênua. Não faça alianças com o mundo, nem que isso lhe custe a tua emancipação financeira. Há uma herança
herança maldita. Você está no mundo, mas não é do mundo. Você você vai para o Egito, mas não pode beber a bebidinha do Egito, a comidinha do Egito, nem que seja social, não pode não, meu irmão. A tua filha não pode se vestir como veste as filhas do Egito. A tua cultura, a tua linguagem, a tua gíria, a tua vida, a tua literatura não pode ser do Egito. Você está no Egito, mas não é dele. Receba a glória de Deus. O faraó não é teu Senhor, nosso Deus é Senhor. Receba, receba, receba. Nós estamos indo, aleluia, a pior das heranças que Efraim e alguns ainda do povo de Deus recebeu é a maior desgraça. É esse povo se acostumar com o Egito. Não se acostuma não, meu irmão. Deus tem bênção para você. Você está no mundo, mas não é do mundo. Aleluia. Você está lá naquele ônibus pendurado, fedor de sovaco, todo lá. Mas é Deus que está ali. A glória do Senhor está ali. Você está na faculdade, é Deus que está na faculdade. Você está lá no teu trabalho, é Deus que está no teu trabalho. Você está lá no meio da Amazônia, é Deus que está lá no meio da Amazônia. Você é de uma linhagem especial, nação santa, povo adquirido. Receba a glória do Senhor. Você não pode ser uma pomba ingênua. Não se misture com o mundo. Você está, mas não é do mundo. Receba a glória do Senhor. Finalizo para dizer, você também, obreiro, não podemos ser forno aceso, não podemos ser bolo não virado, bolo encruado, não podemos ser uma pomba inocente e não podemos ser também um arco enganador. Oséias 7:11. Que Deus te abençoe, Efraim da vida, talentosa, abençoada. Vamos ajudar essa nova safra. Sabe, esta criança que você trouxe aqui vai ser pregador de Deus, meu irmão. Terachou bacana. Eu tenho um netinho de 2 anos, aleluia. Eu vou corromper de forma santa. Eu vou comprar uma máquina e fazer pipoca, mas do lado eu vou te dar pipoca se você decorar 2 versículos da Bíblia hoje. Amanhã mais um. Eu vou, palavra de Deus nele, meu querido irmão. É palavra de Deus. Deus está levantando a geração do arrebatamento. Eu não sei se vou ver a morte pela velhice, mas os que eu puder levar para a palavra do Senhor, eu não quero que sejam. A Bíblia diz que nossos filhos são como flechas no arco. Se eu for um arco enganador, eu vou atirar, o trem vai cair ali errado. Olha, a pior coisa que pode acontecer é um soldado ter uma ferramenta ruim. Imagina, eu vou te mandar você lá para a guerra no Iraque e vou te dar uma metralhadora. E se a metralhadora bate você mesmo, você vai morrer. Primeiro, vai ser um soldado bobo, tolo. Por quê? Vai ser uma vítima fácil na mão dos inimigos. Por quê? Porque a tua ferramenta não presta. Você não tem, o teu arco é enganador, nunca vai acertar o alvo. Nós somos, irmãos, aleluia. Uma pessoa dessa é um sério candidato a ser o quê? Um fracasso, a ser um tolo, a ser está no caminho da morte. É como não ter uma arma, um arco enganador. É como ter uma arma. É a mesma coisa não ter uma arma. Vai na guerra com uma arma errada, com uma arma torta, com uma arma defeituosa, inútil, reprovado. Não vai servir para nada. Eu quero te dizer, meu irmão, você que... Eu sei que o Espírito de Deus está falando com alguém aqui. Alguém não, com muitas pessoas. Não seja você uma ferramenta errada, uma arma, um arco enganador. Não seja você um forno aceso. Não seja você, meu querido Efraim, fecundo, fértil, talentoso. Mas não seja como um bolo não virado. É uma coisa aqui nos Gideões, lá na tua cidade é outra coisa. É uma coisa aqui na igreja, lá fora do trabalho é outra coisa. Não seja um bolo encruado. Está assado aqui na igreja, está cru lá fora. Terceiro, não seja como uma pomba inocente, como uma pomba, e uma pomba não preparada. E finalizo aqui dizendo a você, meu querido irmão, não seja também um arco enganador
Que Deus nos ajude, meu amado irmão, que nós possamos hoje, vamos ficar em pé, meus amigos. Eu sei que o Espírito de Deus me trouxe aqui para falar com algumas pessoas, e eu sei que enquanto eu não estou... Olha, irmãos, outra coisa que o servo de Deus não tem que ficar preocupado é onde vai pregar. No momento certo, na hora certa, Deus vai te colocar no lugar certo, porque você é a pessoa que está debaixo da unção de Deus. E na hora que faltar o pão, fica tranquilo, Deus vai mandar maná na tua vida. E melhor é o maná do que pão, meu irmão. Porque pão você pode acabar não virando a coisa, como diz aí, ser uma coisa meio encruada. Que o Espírito de Deus nos ajude nesta tarde. Eu sei que hoje à noite um dos príncipes dos pregadores vai estar falando aqui, e eu vou estar orando, torcendo por ele. E eu espero que outros príncipes estejam, talvez na tua barriga aí, minha irmã. Quem sabe agarrado com você, está com pouco tempo de vida, e Deus está preparando, reservando esta safra, esta geração de homens e mulheres de Deus. E não tem que ficar criticando se tem um erro ou outro. Ninguém aqui é perfeito, nós somos seres humanos. A igreja do Senhor, enquanto espiritual de Deus, é perfeita, mas onde entra o homem, vem imperfeição. Eu imagino as dores que não tem. Tem pastor aqui que dirige igreja, não deve ter, mas eu confiei naquele camarada e o cara quer puxar meu tapete. Fazer o quê? Não temos que ficar preocupados. Larga isso na mão do Senhor. A glória é de Deus, o poder é de Deus, a unção é de Deus, essa escola é de Deus, a igreja é de Deus. Receba esta tarde a unção do Espírito Santo. Vamos orar, pastor, e eu entrego aqui nesse momento a direção ao pastor, mas eu sei que o Espírito de Deus me trouxe para falar a alguém, para não ser forno aceso, não ser um bolo não virado, não ser uma pomba ingênua e não ser um arco enganador. Que Deus te abençoe. Bondoso e soberano Deus, entreguei a tua profecia a estas pessoas que precisavam ouvi-la. Conceda a tua graça a esta safra de Efraíns, talentosos, ó Deus, multiplicadores. Deus, opera na vida do Eparaim, Adebachurabacanda. Conceda a tua graça a esta geração poderosa, que vai continuar a tua obra não para. Tu disse, edificarei a minha igreja. Tu não disse, edificarei uma escola, uma faculdade. Tu não disse, edificarei uma casa de recuperação. Tu não disseste, edificarei um hospital, uma convenção, não. Tu disseste, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É tua profecia, é tua palavra. O Rabaxadaramais, aleluia. Ajuda-nos, ó Senhor. Derrama a tua unção, prepara moças e rapazes, prepara missionários, prepara empresários para manterem esta obra. Sabemos as dificuldades, ó Deus, não é fácil, não é uma obra, ó Deus, constituída por grandes empreiteiras e grandes, mas é pela tua obra, é pelo teu poder, é a tua vontade, é a tua igreja. Talvez na aparência dos homens é pequena, fraca, mas para ti, ó Deus, é uma igreja gloriosa, poderosa. O caráter espiritual está aqui, é contemporânea. Nós cremos nos milagres, ó Deus, e é do mundo todo. Aqui está essa terra. Receba agora a unção na tua vida, meu irmão. O Espírito de Deus está operando sobre a tua vida. O Racharabacanda.